Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Não havendo quórum regimental, de acordo com o artigo 77, parágrafo 3º do regimento, eu suspendo a sessão por 30 minutos para que seja completado o quórum. Daniel. Está reaberta a presente sessão. Solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Mas essa pauta está muito extensa, né? Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Odilon Aires, presente. Deixa eu ver esse projeto aí. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéas Paes. Deputado Miquéas Paes, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Peniel Pacheco.
Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Não vai dar conta. Ah, chegou César. Deputado César Lacerda, presente. Aí deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deputados. O Odilon está aí também. 1, 2, 3, 4. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Já. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, deputado João de Deus, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 deputados presentes.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Daniel Marques. Requer a transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de novembro de 95 em comissão geral, com a finalidade de entregar o título de cidadão honorário de Brasília ao médico Dr. Osaná Campos Guimarães. Moção de autoria do deputado Filipelli. Reivindica providência ao Poder Executivo do Distrito Federal para que seja reconsiderada a demissão dos garis conveniados com SLU, Serviço de Limpeza Urbana, verificada em 13/11/95. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao senhor governador do Distrito Federal no sentido de promover a construção de uma quadra poliesportiva no Buriti 2 de Planaltina, DF. O que é isso aqui? Hein? O que é isso? De quem é o autor? Quem é o autor? Mesa diretora. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Suspende a execução dos parágrafos 3º e 4º do artigo 103 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa. Mensagem do Poder Executivo. Número 19/95. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de lei que concede abono especial fixo aos servidores integrantes das carreiras que menciona, nos valores que especifica nos meses de junho, julho e agosto. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 624/95, que altera a Lei 194, de 14 de dezembro de 91, e da Lei 239, de 10 de fevereiro de 92, e da outras providências, e que se converteu na Lei número 953, de 13 de novembro de 95, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, número 219, de 14 de novembro de 95. Mensagem do governador do Distrito Federal, número 193/95. Tendo elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 877 de 95, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional de orçamento do Distrito Federal para o exercício de 95 no montante de R$ 200.978.738 e que se converteu na Lei 952, de 13 de novembro de 95, publicada no Diário Oficial 219, de 14 de novembro de 95. 88ª ata da 88ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 95. Ata da 89ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 95. Ata da 90ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 95. Ata da 91ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 95. Ata da 92ª sessão extraordinária em 8 de novembro de 95.
ata da 133ª sessão ordinária. Ata da 134ª sessão ordinária. Ata da 135ª sessão ordinária em 14 de novembro de 95. Ata da 136ª sessão ordinária em 16 de novembro de 95. César, pede a dispensa da leitura das atas. Senhor presidente. Com a palavra, deputado César Lacerda. Peço dispensa da leitura das atas. A presidência acata, dá como lidas e aprovadas as atas aqui referidas. Passamos agora ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Primeiro, eu quero tornar público que as denúncias levadas ao ar pela Rádio CBN, do secretário de Obras, o doutor Hermes, sobre o comportamento de um parlamentar nessa casa e a trajetória de vida desse parlamentar com relação à cidade, eu assino embaixo. Já que esse parlamentar diz que está processando o secretário, eu queria dizer a esse parlamentar que tudo que foi expresso no ar pelo secretário de Obras, a minha bancada, o meu partido, assina embaixo. Segundo, eu queria dizer que a nota que o PMDB publicou no Correio Brasiliense, a resposta que o meu partido dá, está nesse documento. Eu quero que o PMDB saia a público e conteste esse documento. Diga que o que está escrito nesse documento é mentira. E queria dizer ao PMDB que nós não vamos aceitar essa prática de denunciar no jogo de cena, na perspectiva de um programa que foi ao ar na televisão, que é um programa desqualificante, que é um programa que não aponta, vá naquele programa e pegue a fala dos deputados, o que tem de novo, qual é a esperança que sai da boca de cada um deles, o que há de propositivo. A denúncia, o ataque, o achincalhe, esse é o novo PMDB, infelizmente, a mim eu tenho que dizer velho, muito velho, e que a sociedade diz claramente, aliás, a sociedade tem claro o que é o PMDB. O PMDB é hoje um partido inchado. Tem que ser dito isso, porque é o oportunismo político que está por trás de tudo isso. Terceiro, melhor dizendo, eu quero dizer aqui claramente, hoje é uma data muito importante para o meu povo. Eu sou negro. Hoje é a data maior, senhor presidente, eu vou terminar. Hoje é a data maior dos negros na história, porque é uma história de luta, é uma história de resistência, é uma história de tolerância, é uma história de teimosia. Zumbi, que hoje nós estamos reverenciando, é a liderança negra, é a liderança que o movimento popular, é uma história de um homem que lutou contra aquilo que dramaticamente o povo negro traz marcado no corpo. Conclua. Porque nós viemos para cá como mercadoria, como peça. Nós fomos tratados como escravos. E hoje continuamos sendo tratados de forma desigual, indiferente. Conclua. Queria chamar a todos para um ato simbolicamente importante para o povo negro,
para a construção de uma sociedade diferente nesse país. A marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela igualdade e pela vida. Hoje, na esplanada dos ministérios. Queria que todos, que essa casa, que os servidores dessa casa, todos que me ouvem, a imprensa, que a gente fosse. O ato é festa, é dança, mas é um ato político, que nós trazemos um documento que deverá ser entregue ao presidente da República, falando de escola, de saúde, de emprego, de terra, de moradia. E mais, a gente culmina com um texto do Dom Pedro de Casaldáriga. Eu vou terminar. E o companheiro Hamilton Pereira, o Pedro Serra, que é um texto belíssimo, que é a encenação da Missa dos Quilombos com Milton Nascimento. Era isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Cauí. Senhor presidente, aquele programa mostrou a realidade que nós desejávamos mostrar a Brasília. Agora, eu falei sobre o idoso. Eu estou muito preocupado com o idoso no Distrito Federal, principalmente com o companheiro Cafu, que já está de cabelos brancos. Solicito que sejam retiradas as palavras do deputado Cauí das notas taquigráficas, uma vez que o deputado usou da palavra para responder a uma questão que não foi solicitada. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda, como líder do PTB. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, em nome do meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, partido este, fundado por Getúlio Vargas, eu venho aqui dar apoio integral ao PMDB pelo programa maravilhoso feito na televisão. Foi o melhor programa político que eu assisti até hoje. Programa bem montado, dizendo a verdade, sem ataques pessoais, como foram falados aqui agora mesmo pelo deputado Cafu. O Cauí foi até muito brilhante quando disse que o deputado Cafu é um velho precoce. Ele está sofrendo daquela doença e talvez nós tenhamos que levá-lo para internar lá no negócio seu lá, Cafu, porque ele está destoando. E quero falar uma coisa, eu estou com os carroceiros, com o sindicato, nós temos que aprovar, isso é uma declaração de voto que vou dar. Se chegar o projeto a ser discutido, vou aprovar, como vou lutar por PSTU também. É quase o nome PSTU, deputada Mania. É o negócio que eles falam cheque-lote, sem ser cheque-lote. Eu acho que quem recebeu do governo uma autorização para ocupação de lote tem que ocupar. Deputado Cafu, o senhor que chegou agora, eu queria deixar claro, o senhor está indo contra sua mãe, contra seu pai, porque o PMDB é o pai e a mãe de todos os partidos políticos. Porque foi ela que enfrentou o PMDB, que enfrentou a situação militar, a ditadura militar, e fundou também o Partido dos Trabalhadores, com cuja dignidade a Maninha representa, o deputado Geraldo Magela. Falar da mãe, deputado Cafu, isso não é digno de um deputado. Falar do pai, pior ainda. Agora, vem cá, deputado, com qual dignidade que o senhor defende aqui o negro? Porque, em primeiro lugar, diz que o zumbi não existiu. Segundo, o negro Pelé vai à televisão e discrimina o branco, dizendo que o voto tem que ser só voto de preto para negro para negro. Isso é errado, deputado Cafu. O senhor vem aqui e discrimina o branco, e nós estamos na iminência de entrar com um processo criminal contra o Pelé e contra Vossa Excelência. Porque nós não podemos discriminar o branco. O senhor vem aqui todas as vezes, agride e sai fora. Um minuto para terminar, senhor, meio minuto. Ele agride e depois não fica aí. Vocês estão vendo? Ó, é desse jeito, tá? Agride e vai embora. Agora, nós estamos com os lotes lá do Riacho 2, lá de Samambaia, estamos lá em Recanto da Zema, e estamos com o Sindicato dos Carroceiros, cujo contrato vai ser feito pelo governo do Cristóvão. O governo Cristóvão me parece que quer dar condições à legalização. Deputado, por favor. E concluindo, eu vou dizer uma coisa, estou muito chateado, senhor presidente, e vou deixar para falar no horário meu como parlamentar, porque eu sei o nome do deputado que mandou agredir lá
aquele dia que não foi Vossa Excelência, deputado. E vou dar o nome, e vou chamar como testemunho o deputado Odilon e o deputado Edmar Pirineus e a deputada Maninha. Obrigado. Com a palavra, o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. For rainha. For rainha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores aqui presentes, sem terra, sem teto, e o governo tentando tirar a sua dignidade. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui em nome da liderança do PMDB e falo agora como presidente também do PMDB. É um partido responsável pela democracia neste país. É um partido que defendeu a discriminação da minoria, da maioria privilegiada também. É o PMDB responsável por esta Câmara Legislativa instalada aqui nesta casa. É o PMDB responsável pela eleição direta para o governador, deputado federal, deputado distrital. Agora, eu gostaria que o deputado Cafu, que se diz aí representante da minoria, estivesse aqui para ouvir a verdade. O deputado Cafu usou a tribuna hoje, após mais de 10 dias, para criticar o programa do PMDB. Este deputado não está credenciado a falar por ninguém mais em Brasília, porque o seu partido não honrou com os compromissos de campanha, o seu partido não honrou com os compromissos da sociedade. É um partido mentiroso, é um partido que diz que está construindo obras, e é mentira. Uma sala de aula por dia é mentira, e foi isso que incomodou todo este partido e o senhor governador, que foi bradar na televisão, foi bradar nos rádios em Brasília, dizendo que o PMDB não existia. E aí ele levou o troco. Quem está dando o troco não somos nós aqui do PMDB, é a sociedade na rua, é o povo dizendo que não acredita mais num governador que se instalou no Buriti para discriminar o povo, para rejeitar o menor abandonado, para rejeitar o sem-teto, para rejeitar o trabalhador, para colocar o trabalhador na rua. E aí vem o seu Fernando Lira querendo defender uma nota oficial do PMDB ontem no Correio Brasiliense. O senhor Fernando Lira está desautorizado a falar em nome do PMDB. Ele fez a Marqueplan, parece maracutaia. Vocês se lembram muito bem da negociata com as empresas de publicidade, a qual esse cidadão faz parte. Ele está pensando que aqui é Pernambuco, que ele faz as maracutaias lá e vem fazer também em Brasília. Não, senhor, ele não tem condições morais para defender o seu subordinado que esteve com ele no Ministério da Justiça. Então, senhor deputado Cafu, respeite o PMDB e respeite a maior bancada e o nosso programa de televisão que deu um recado a este governo e deu sinal para 98 Tempo tomar encerrado. o Buriti dessa turma que está aí. Muito obrigado, senhor. Lúcia, você vai falar, Lúcia? Não, né? Passamos ao Não, já acabou. O Miquel não estava aqui na hora. Comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Não, eu tô vendo, talvez eu deixe tudo para a semana que vem. Deixo tudo para a semana que vem. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipene. Entendeu? Então, acho que a gente precisa botar a hora que tiver segurança que vai aprovar. Eu acho que você podia dar uma sentada com a Lúcia. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do Riacho Fundo 2, senhoras e senhores, eu entendo que essa tribuna aqui, hoje, deveria ser ocupada, na verdade, para uma satisfação. Uma satisfação com o povo, com a sociedade. Eu esperava até que algumas pessoas viessem a tecer alguma crítica com relação ao programa do PMDB. Agora. Mas eu esperava que essas pessoas viessem aqui para justificar denúncias feitas naquele programa. Eu não vi ninguém aqui vir justificar do problema dos iogurtes que foram superfaturados pelo Corpo de Bombeiro.
Houve roubalheira. Eu não vi aqui ninguém defender ou justificar as gambiarras feitas pelo ex-superintendente da SEB, onde foi feito, e eu tenho prova, fotografia técnica, e forneci aos jornais, de roubo de energia elétrica por um superintendente da SEB. Eu não vi justificativa dessa. Eu não vi justificativa de devolução do dinheiro da OAS e da Odebrecht. Não vi o desmentido, até feito pela Globo, não foi pelo programa do PMDB, dos anúncios feitos com relação ao Hospital de Planaltina. Eu acho que os deputados, principalmente os governistas, que ocupam essa tribuna, para atacar, agredir gratuitamente o PMDB, poderiam, em respeito a todas as senhoras e senhores aqui presentes hoje, justificar os absurdos cometidos pelo governo. É isso que vocês estão esperando. Não é ataque gratuito. Não é ataque gratuito. Mas nós temos hoje uma grande oportunidade para os deputados de situação, para aqueles deputados que apoiam o governo hoje, para os deputados do PT e outros partidos. Qual seria a melhor coisa que nós poderíamos receber hoje? O melhor presente que poderíamos receber hoje seria a votação em regime de prioridade do meu projeto-lei, apoiado por toda a bancada oposicionista e outros deputados que nos apoiam, dando regime de tramitação em prioridade, buscando a solução do problema da entrega dos lotes através de recibo provisório, que hoje, maldosamente, o governo chama de cheque-lote. Aí sim, está aberta uma grande oportunidade. Vamos ver na discussão desse requerimento. Vamos ver, na hora dessa votação, o posicionamento desses deputados, que gratuitamente assacam injúrias, calúnias contra o nosso partido. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Não. Deputado Cafu, solicito ao deputado Cafu, ao deputado Filipelli, que garanta a palavra ao deputado César Lacerda. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estou mais feliz agora de ver o Cafu sorrindo. Não é aquele Cafu, o Cafu só fica bom depois que apanha. Viu? Então, a hora que ele fizer as bobagens dele, mete o cacete nele, porque ele fica bonzinho depois, viu? Agora, eu queria prestar uma homenagem ao povo do Riacho Fundo, que está aqui presente, que lota, a minha amiga Aparecida, todas as lideranças de lá, e podem contar que nós vamos dar solução a isso, porque o governo é uma instituição. Um governo que entra pode substituí-lo até ser oposição àquele que saiu, mas não pode deixar de ser governo, né, Chico Pereira? Nosso grande administrador lá do Riacho. Está com a gente, né? Eu já fiquei sabendo. Então, eu quero, senhor presidente, dizer uma coisa. Eu estou muito chateado, porque eu pensei que já tivesse passado aquelas notícias de Samambaia, daquela trágica sessão que foi falada lá. E eu fui, talvez, a melhor testemunha daquilo, porque eu estava sentado no último lugar, quando começou a bagunça. E a bagunça começou porque o cidadão que estava falando elogiou, como é democrático, elogiar o governo atual, elogiou o governo. Só que democraticamente também, porque a vaia também é um direito democrático, começaram a vaiar e ele não pôde falar e parou. E inadvertidamente, estupidamente, entrou uma pessoa que era proibido entrar com bandeira lá dentro, entrou, e eu ouvi, quando ele veio para frente, ele vinha mais 3 com ele, e ele falou, o que foi? São esses viados. Eu tenho que falar o que foi falado. Quando ele falou isso, eles levantaram para tomar a bandeira, e ele reagiu. Por quê? Ele reagiu com o cabo da bandeira também para se defender. Veja a coisa toda. Houve uma ameaça, mas o intuito dele, quando entrou com a bandeira, não foi de bater em ninguém, foi se defender, porque eles quiseram
Não, eu estava presente, deputado Manelzinho, estava perto de mim, deputado Edmar Pirineus, que é minha testemunha. E, nesse momento, ele se defendeu, porque qualquer um se defenderia. Tomaram a bandeira dele e levaram lá para o fundo e começaram, olha bem, nesse momento, eu vim, subi e fiquei no patamar. Eu queria que ficasse bem gravado para que possa servir como depoimento que aqui eu estou dizendo. Quando começaram a jogar a cadeira, uma pessoa que tirou a camisa, estava com a pochete na frente, deu uma cadeirada nas costas do deputado Edmar Pirineus. E logo em seguida deu outra. A deputada Maninha correu para tomar a bandeira que já estava rasgada, e eu dei uma bronca nela, que ela não devia fazer aquilo, porque ela estava se expondo. Mas dentro dela, era outra coisa. Ela me disse: César, eu estou indo atrás da minha bandeira. Então, é muito importante para a deputada Maninha, porque é a bandeira dela. Então, veja o que aconteceu. Nesse momento, tentaram agredir, e eu tenho fotos comigo, o mesmo da pochete com a cadeira para bater na cabeça do Odilon Aires, o deputado Odilon Aires. Eles queriam fazer uma vítima, e tentaram bater quando o meu motorista pegou a cadeira por trás. Eu fiquei muito revoltado com aquilo, porque eu sou amigo há muitos anos de Odilon e não podia vê-lo apanhado, como ele ia tomar uma cadeirada. E o sujeito dizendo que ia bater no deputado Odilon. E eu estava, logo do início, perto de Vossa Excelência, quando deram uma cacetada na cabeça do segurança. Nessa hora, deputado, eu fui lá e acudi, e o próprio segurança poderá depor, porque eu disse: olha, aquele sujeito lá, e mostrava para o deputado Odilon, que é testemunha, está querendo te agredir, aquela mulherzinha ali, aquela pequenininha, deu a cacetada na cabeça do segurança. Quem mandou agredir foi o deputado César Lacerda. Eu mandei agredir, não foi Vossa Excelência. Eu falei: tem que meter o pau lá, ele está fazendo isso e está querendo agredir o Odilon. Para defender o deputado Odilon, eu sugeri, aquela voz é minha, sugeri que desse a porrada mesmo. Porque, olha, aquilo não é visitante, aquilo é um bandido. E quero ressaltar também a situação do deputado Luiz Estevo. Eu fui no bolo tentar tirar o deputado Luiz Estevo, porque ele estava tentando apartar a briga, tentando evitar que os policiais ou outros continuassem naquele tumulto, e ele não quis sair. Eu falei: saia daí, deputado Luiz Estevo, porque você pode ser uma das vítimas que alguém está querendo. Como falei com a deputada Maninha. Agora, quem mandou dar a porrada fui eu, porque eu não posso ver um colega, um companheiro, sendo ameaçado quando estava lá dentro. Meio minuto para terminar, senhor presidente. Não poderia, em hipótese nenhuma, ver um dos nossos seguranças que estava ali para defender a nossa vida, a nossa integridade física, deitado no chão, como eu o apanhei e pus em cima, atacado por um agressor inconsequente. Então, senhor presidente, quando dizem que Vossa Excelência que mandou atacar, eu lembro muito bem que o senhor disse com ar de surpresa: bater? O senhor respondeu, né? Então, o senhor ficou surpreso quando eu desesperadamente, vendo na iminência, que está aqui o deputado Odilon, o senhor se lembra, deputado Odilon, que eu mostrei, falei: aquele de pochete está querendo lhe agredir? O senhor se lembra bem? Por favor. Esse fui eu que falei. Eu acho que o agressor também tem que apanhar. E fui eu que mandei bater. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Senhor presidente, pela ordem, eu fui citado várias vezes por vários companheiros que falaram. Eu gostaria de um minuto. Não, mas Vossa Excelência deve precisar... Eu queria falar sobre principalmente a fala do deputado Odilon Aires. A presidência vai solicitar as notas taquigráficas. Com a palavra, deputado Manuelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos moradores do Riacho Fundo, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do episódio
da sessão de Samambaia. Mas quero fazê-lo depois de ouvir outros parlamentares, porque eu tenho alguns dados a oferecer a respeito do episódio, que são coisas importantes para mostrar o descompromisso de algumas pessoas com a tranquilidade, com a legalidade e, sobretudo, com a democracia. Mas eu quero dizer aos meus amigos do Riacho Fundo, da minha satisfação de tê-los aqui e da minha tristeza de saber que vocês estão aqui porque o governo Cristóvão os colocou no relento. Colocou no relento porque esse governo não tem compromisso com os mais carentes. Não tem compromisso com os mais sofridos. E eu brincava um certo dia, até agora mesmo, o deputado Odilon Aires me perguntava qual a diferença, deputado, de Moisés para Cristóvão Buarque. E eu dizia muito pequena, é quase nada. Enquanto Moisés tirou o povo das pragas, o Cristóvão levou as pragas para o povo. Quer dizer, um homem que não tem responsabilidade com os mais oprimidos, com os mais sofridos. Um homem que desrespeita os mais elementares princípios de direitos humanos. Porque não conceder o direito de morar, o teto, à população mais carente, é justamente dar um atestado do seu descompromisso com a população. Parece que esse governo foi eleito para atender as elites. Parece que esse governo foi eleito para massacrar, e aí não temos dúvida nenhuma, os mais oprimidos. Excluir ainda mais os excluídos, que foi justamente a sua grande mentira política, o mote que o levou à vitória. E hoje está o povo sofrendo. Mas não é só lá não. Em Ceilândia, em Santa Maria, em Sobradinho 2, em Planaltina, em todos os recantos que se anda, vê o povo reclamar do descaso desse governo, descompromissado com as causas sociais, do descaso desse governo com o povo de Brasília. É a violência crescendo, é o desemprego, é a insatisfação do povo. Por isso que eu dizia, esse é o governo das pragas. Brasília, infelizmente, tinha que conviver com pragas. E as pragas chegaram a Brasília. E nós precisamos exorcizá-las. Exorcizá-las é tirar esse governo. Exorcizá-la é trazer a tranquilidade para Brasília. E eu tenho certeza que muitos e muitos companheiros, amigos, que fazem parte desse governo, estão sofrendo, porque não conseguem mudar o rumo desse governo. E aqui está o Chico Pereira, que aqui eu tenho o maior respeito, eu sei que ele está trabalhando muito, mas ele sozinho, coitado, com um governo incompetente ao redor dele, ofuscando a sua luta. É isso que a gente tem que chamar a atenção aqui dos deputados. Nós precisamos, meus amigos, é justamente baixarmos juntos para buscar o equilíbrio, buscar a felicidade, buscar a esperança para a cidade. Eu estava no Recanto das Emas, observando aquelas famílias que moram ali, desesperadamente foram lá e construíram uma barraca para se esconder debaixo. Daqui a pouco o governo manda a polícia, manda arrebentar, manda quebrar, manda tirar na porrada. Manda tirar quem? O trabalhador. Tempo o trabalhador que foi a vitamina que ele utilizou para ganhar a eleição. A vitamina que ele usou, que ele tomou para se fortalecer e ganhar a eleição. E agora ele se vira com toda a sua ira contra os trabalhadores. E vocês estão sofrendo, meus amigos. Eu tenho certeza que o meu PMDB, o PMDB do Odilon, do Cauí, do Benício Tavares... Tempo encerrado, deputado.
eu encerrarei em 30 segundos, deputado. Do meu amigo Filipelli, Daniel Marques, e tenho certeza que os parlamentares também, de outros partidos, haverão de somar força conosco para conseguirmos devolver um pouco de felicidade, de esperança que vocês precisam para sobreviver. E nós estaremos aqui firmes nessa trincheira, combatendo esse incompetente que está alojado no Buriti. Conceda a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miqueias Paz. Eu gostaria apenas de fazer uma solicitação que fosse registrado nos anais da casa, o Correio Brasiliense do dia de hoje, na página 15, em que tem a seguinte matéria, apesar de eu não acreditar em pesquisas, mas gostaria que fosse registrado. Pesquisa aponta 43% de aprovação no governo Cristóvão Buarque. São somente para o registro da casa. A presidência autoriza. Conceda a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejaria, nessa oportunidade, lembrando os fatos ocorridos aqui na cidade de Brasília, quando, nos anos de 1986, quando a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, tivemos a honra e a alegria de conviver com uma pessoa que consideramos um homem de uma habilidade incrível na condução das atividades políticas, quando assessorava, naquela época, o recém-nomeado ministro da Agricultura, Iris Rezende Machado. Eu me refiro ao doutor Euler Lázaro de Moraes, que era assessor especial de gabinete do ministro Iris Rezende. Durante aquele tempo em que o ministro Iris Rezende esteve aqui em Brasília, ele foi um interlocutor direto para discutir as questões relacionadas com a agricultura aqui no Distrito Federal, no entorno, no estado de Goiás, enfim, em outras regiões do Brasil. Naquela ocasião, o doutor Euler mostrou ser um homem que, além de uma formação que eu considero invejável, tendo ele feito um curso na Inglaterra como doutorado em economia, ele demonstrou também uma habilidade na administração das pendências, das discussões e das polêmicas, muitas vezes, levantadas no campo político. Pois bem, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, doutor Euler, logo após o retorno do ministro Iris ao estado de Goiás, para concorrer ao governo daquele estado, tendo sido eleito com uma votação expressiva, foi convidado para integrar a equipe de governo como secretário do Instituto de Reforma Agrária no estado de Goiás, onde desenvolveu um trabalho excepcional. E agora, findo aquele período, quando da nova eleição para o governo do estado de Goiás, concorrendo inclusive com antigos aliados que se tornaram adversários, o governador Maguito Vilela conseguiu vencer todas as forças políticas e se estabeleceu como mais recente governador daquele estado. E o doutor Euler Lázaro de Moraes, imediatamente, foi convidado para integrar a equipe de governo, assumindo a Secretaria de Estado da Solidariedade Humana, que é talvez uma das secretarias mais atuantes no governo Maguito Vilela. E o que eu quero dizer, senhor presidente, é que hoje a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com a Câmara de Vereadores, estará realizando uma sessão especial para conceder a este mineiro de nascimento, que é brasiliense de coração e hoje será goiano como cidadão. Ele receberá o título de cidadão honorário de Goiânia pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Estado da Solidariedade Humana.
E eu daqui de Brasília não poderia absolutamente olvidar, esquecer-me de fazer o registro desta justíssima homenagem que se presta a este homem público que representa a nova geração da política brasileira, que faz a política com competência, seriedade e, ao mesmo tempo, também procurando o espírito conciliatório e pacificador. Muitas vezes, quando a gente olha para a política, aqueles confrontos exacerbados, aquelas brigas e picuinhas que muitas vezes caracterizam os homens públicos, com pendengas que eu considero, às vezes, até humilhantes, trocas de acusações, trocas de farpas, a gente percebe que a política, muitas vezes, até cria um certo estado de ânimo negativo nas pessoas, por causa exatamente dessas competições mesquinhas que muitas vezes se travam. E o doutor Euler tem sido uma pessoa que tem feito política com grandeza, e passa a ser, portanto, um exemplo daqueles políticos que têm no diálogo e na conversa, olhos nos olhos, falando frente a frente, de homem para homem, ou de mulher, quando for o caso, mas com dignidade, com respeito ao próximo e, acima de tudo, com respeito às diferenças. E eu creio, senhor presidente, que o exemplo do doutor Euler, vou concluir, o exemplo do doutor Euler é um exemplo que todos nós poderemos seguir. E saúdo, portanto, daqui, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a este mais novo cidadão honorário de Goiânia, enviando daqui o meu efusivo cumprimento pela reconhecimento daquela cidade ao trabalho que vem realizando. Ao doutor Euler Lázaro de Moraes, os meus parabéns e desejo a ele todo o sucesso como homem público e como pessoa vinculada ao sentimento humano e à valorização da vida e da cidadania. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo essa tribuna inicialmente para congratular-me com os sem-tetos que estão sendo desrespeitados pelo atual governo. Quando um governo assume um compromisso dentro de um processo democrático, o outro governo que assume, ele é obrigado a dar prosseguimento às ações anteriormente decididas. Portanto, meu repúdio pelo desrespeito do governo do Distrito Federal para os sem-tetos que já receberam seu documento e que estão impedidos de ocupar. Da mesma forma, quero solidarizar-me com os carroceiros e os representantes aqui do SLU, nós estamos com vocês. E quero, senhor presidente, dizer que este governo que instalou no Buriti, autodenominando-se popular e democrático, mas todos nós sabemos que movido e tem sido movido por atitudes ditatoriais. Suas ações não têm buscado o bem comum da população do Distrito Federal, pelo menos por enquanto. O que faz rejeitá-lo na pesquisa de opinião pública que o Miquel disse aqui, 43, mas ele não falou na rejeição, que era de 61, passou para a rejeição de 57, em função de gastos muito grandes que ele está tendo com publicação e com propaganda enganosa nos meios de comunicação, nos horários nobres. E é do conhecimento de todos que, para chegar ao poder, este governo procurou a sustentação dos servidores públicos locais. Mesmo assim, vem prestando um desserviço a esse segmento. E o pior, vem discriminando algumas categorias funcionais em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais e democráticos. Todos nós sabemos que no Buriti estão alojados antigos sindicalistas locais e outros tantos procedentes de outros estados. Mesmo assim, assistimos nestes quase 12 meses de desgoverno petista
atitudes que vem revoltando os servidores do Distrito Federal. Todos nós assistimos e acompanhamos os diversos movimentos envolvendo os servidores locais, onde o governo dos trabalhadores dispensou um tratamento diferenciado de acordo com o poder político de barganha de cada segmento. Vejam, senhores, que a discriminação começou pela concessão de abonos para alguns, revisão de tabelas para outros, e nada, absolutamente nada, para tantos outros servidores, que estão nas mesmas ou até em situações piores de que os beneficiados. Cito como exemplo o caso dos servidores da Fundação Zoobotânica, que mesmo trabalhando 40 horas semanais, têm vencimento menores que os da Fundação Cultural e do Serviço Social, trabalhando 30 horas semanais. Tudo por conta da visão distorcida deste governo. A discriminação não para por aí. Enquanto o governo da Brasília para Todos negociou com algumas categorias, ele negou peremptoriamente negociar com as demais categorias, quando já havia se comprometido em fazê-lo. E o mais aberrante, quando negociou a reposição dos dias parados com aquelas categorias, ou até mesmo o abono dos dias de greve, negou-se terminantemente a negociar com aquelas injustiçadas categorias os 9 dias de paralisação, quando as mesmas buscavam tão somente um tratamento igualitário de um governo que se diz de todos. Resultado, milhares de servidores, além de retribuições inferiores, agora estão sendo prejudicados com os dias cortados, com greves, reflexo de suas vidas funcionais. Estão nesta mesma situação os servidores do DR, do CSTI, do SLU, do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, das administrações diretas e todas as administrações regionais. Nós exigimos deste governo um tratamento igualitário com todos os servidores do Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Senhor presidente, companheiros da imprensa, companheiros e companheiras deputados aqui presentes, companheiros das galerias, queremos dizer que, em primeiro lugar, que eu estou com os companheiros e vamos, se Deus quiser, buscar uma alternativa para a luta de vocês. Com certeza nós vamos buscar essa alternativa. Mas eu quero aqui, senhor presidente, subir essa tribuna. Eu subo essa tribuna muito revoltado com o que presenciei aqui. Deputados que estavam aqui no governo passado, que são foram cúmplices mesmo do que está aí, foram cúmplices porque estiveram aqui, foram situação no governo passado, foram administradores regionais e nada fizeram por Brasília. Sucatearam Brasília na segurança pública, sucatearam Brasília na educação, desviaram recursos para o metrô de outras áreas, e agora vem aqui com a cara lavada, acusar o governo que não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eu quero pedir aqui a nossa líder do governo, eu quero saber da nossa líder do governo, que propaganda enganosa é essa que o deputado Daniel Marques afirmou aqui em tribuna. Eu quero saber que propaganda enganosa é essa. Eu quero que ele venha aqui, nessa tribuna, dizer que propaganda enganosa é essa. Porque vir aqui dizer, afirmar, é muito fácil. Agora, senhor presidente, o senhor presidente até agora não se manifestou nessa sessão de hoje, mas eu quero ter a procuração do senhor presidente para defendê-lo.
para defendê-lo do que está acontecendo na imprensa. Do que está acontecendo na imprensa. Uma situação vexatória e vergonhosa. Estão acusando, sem fundamento, o presidente da Câmara Legislativa de ter mandado bater em pessoas na sessão de Samambaia. Isso é a safadeza que estão fazendo. Que é muito contrário que a gente lê aqui nos jornais. Estão dizendo que o nosso presidente, o deputado Magela, disse que é para a segurança da casa bater. Mas nessa mesma reportagem desse jornal, que saiu no domingo, afirma que a fita estava com som muito baixo e que não dava para se entender direito. Como é que um jornal como esse vem acreditar numa informação passada por um deputado e acusar na estampa, com letras grandes, que o presidente desta casa mandou bater manifestantes naquela assembleia, naquele dia? É muita sacanagem o que estão fazendo aqui. Muita sacanagem. Nós temos sim que apurar quem são esses lutadores. Quem são esses caras aqui que estão escritos aqui? Que é os irmãos Divino e Edson, que são lutadores, caras mais fortes do que eu 1000 vezes, que participaram sim de campanhas eleitorais, como estão dizendo aqui, que são sim de uma determinada fundação da comunidade, que foram para lá para tumultuar a sessão de Samambaia. Eu detesto, companheiros do plenário que estão aí, subir essa tribuna para ficar fazendo guerrinha pessoal com um deputado, com outro. Mas eu não vou admitir que essa política suja aconteça aqui nessa casa. Não vou admitir. Os companheiros que estão aí nas galerias vieram para cá para ver os seus direitos debatidos aqui nesta casa. O que nós estamos vendo? Estamos vendo acusações. Palhaços sim, subirem essa tribuna e vir com mentiras, com demagogias, para iludir o povo que está aí, buscando os seus direitos. Então, senhor presidente, eu quero saber dessa apuração, e eu quero, senhor presidente, e da segurança desta casa, quero o mais rápido possível que essa apuração seja completa. Porque não vamos admitir, seja deputado A, deputado B, quem quer que seja, que venha com essas práticas para sujar o nome da nossa Câmara Legislativa. Tempo encerrado. Para concluir, senhor presidente, é a primeira vez que eu me elejo a deputado, é a primeira vez que eu tenho a minha vida pública como político, e eu não quero ter o dissabor de um dia ter sido político. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência quer honrosamente fazer o registro de uma publicação elaborada e editada sob as expensas da assessoria legislativa desta Casa, que é o Manual de Elaboração de Textos Legislativos, ao mesmo tempo em que registro a nossa satisfação em ter recebido este material. Parabenizo a assessoria legislativa. Informo que, juntamente com o deputado Peniel Pacheco, nós estamos sugerindo à mesa de que este material seja publicado junto com o deputado Zé Edmar. Espero que toda a mesa, que esse material seja publicado e entregue a todos os servidores da casa e, inclusive, possa ser uma referência do profissionalismo dos servidores desta casa. Eu acho que, junto com os assessores legislativos desta casa, está de parabéns a própria Câmara Legislativa pelo profissionalismo do trabalho apresentado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Eu gostaria que Vossa Excelência me concedesse o direito regimental de resposta às palavras dirigidas a mim pelo deputado Marco Lima. A presidência vai consultar as notas taquigráficas para verificar se há procedência no pedido de Vossa Excelência.
Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Na ausência do deputado Manuel Andrade, solicito que o deputado Edmar Pirineus secretarie os trabalhos da sessão. Na ausência, solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam. Eu gostaria de solicitar o direito de resposta ao deputado Marco Lima, mas como ele acaba de esclarecer que os seus pronunciamentos não se dirigem à minha pessoa, então eu abro mão do meu direito de resposta. Muito obrigado. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão. Tá brincando. Solicito ao deputado Cláudio Monteiro que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Pronto, senhor presidente. Com a palavra, deputado Miqueias Paes. Gostaria de solicitar a inversão de pauta, podendo votar o item número 11. A presidência acata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11. Discussão em segundo turno, segundo dia de votação, do projeto de lei número 018 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a criar o Polo Fonográfico do Distrito Federal. Autor, deputado Miqueias Paes. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 018/95. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paes. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Eu fico mais elegante ainda quando eu desço do... Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deu tudo certo? Mas junto, você quer aqui as negócios, deu tudo certo. Deu para trás, vai do lado. O problema era onde tomar fonte e a capa, aquelas coisas. Eu botei o Rubens na sala direto, apresentação. Paulinho, e esse negócio aqui, tá tudo ok? Esse negócio aqui? Dá o resultado. Não peça agora, não peça agora, meu garoto. Tem que anunciar o resultado. Anuncie, presidente. Meu garoto, não peça agora, meu garoto. Deixa eu ver aqui quais O projeto de lei 018/95 foi aprovado em segundo turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Senhor presidente, questão de ordem.
A palavra, deputado Filipelli. Eu gostaria de pedir a inversão de pauta com relação à votação do item 33, uma vez que praticamente todos os presentes que estão na galeria acompanham a votação desse requerimento. Gostaria também de pedir a inclusão na ordem do dia da moção que trata sobre o assunto do SLU, da reivindicação do SLU, sobre a reconsideração do governo com relação às demissões. Obrigado. A primeira solicitação a presidência acata, a segunda analisará oportunamente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor. Com a palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, como o deputado Tadeu Filipelli, gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia também hoje moção referente ao tratamento dos funcionários do SLU, em que observamos ser possível a prorrogação do contrato de trabalho legalmente por um período de até 6 meses, que poderá realmente suprir essa dificuldade que o governo tem em manter o contrato de trabalho com esse pessoal. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Cafu. Eu gostaria que fosse dado 2 sessões para que a gente pudesse discutir melhor o projeto que está em pauta no item número 3, discussão e votação, em primeiro turno, regime de urgência do projeto de lei número 1012 de 1993, que cria o polo de média, pequena e microempresa na Candangolândia, região administrativa 8, Núcleo Bandeirante, DF, da outras providências. Solicitação do deputado Zé Edmar, a presidência analisará oportunamente. A solicitação do deputado Cafu, a presidência analisará regimentalmente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 33 da ordem do dia. Aquele Robertão já está rico, comprou fazenda, está cobrando R$5.000 agora do lote que está aí para cada pessoa. Aqui lá tem uma área que está reservada para isso. Tudo isso aqui, fizeram até uma batinada muito grande. Isso aí é perigoso, Edmar. O Robertão está fácil. O meu não tem muito problema, não. Item número 2. Votação do requerimento número 479 de 1995, que requer tramitação em regime de prioridade do projeto de lei número 713 de 1995. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira... Com a palavra, deputado César Lacerda. Informa aos senhores... Informa aos senhores deputados que só podem discutir este requerimento o autor e os líderes partidários. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria sensibilizar e pedir a todos os deputados que prestassem atenção nesse requerimento, porque é um requerimento que vem fazer justiça àqueles que estão sem tetos. Em toda jornada que a gente pode fazer, há alguns que podem ser prejudicados. E nós não podemos, porque eu tenho dito e parabenizo ao deputado Filipelli, viu, deputado Filipelli? Porque parece que foi Deus que te iluminou. De olhar o nosso povo desprotegido, de olhar aqueles que receberam, não foi de Joaquim Roriz, não, receberam do governo, e o governo é um só. Não existe governo Joaquim Roriz, nem governo Cristóvão, nem governo Aparecido, é o povo que é governo, porque o povo é que faz o governo. É esse mesmo povo que está aí, que talvez tenha ajudado a eleger também a Cristóvão. Tem certeza disso. Então, se nós pegarmos a instituição, governo, entra um governo e faz, é isso, e é decreto, está aqui. Vocês vão fazer. Vem outro governo e fala, não é nada disso. Daqui uns dias, deputado, presidente, Vossa Excelência, o que fizer aqui, será desmoralizado para frente, porque entra outro presidente e fala nada. O deputado Geraldo Magela, presidente, tem nada a ver com isso. Agora,
tudo que ele falou está errado. Não pode. Nós temos que ver a instituição. E esse povo é o nosso povo, é o povo que precisa do lote, é o povo que está sendo conduzido por um papel